Se liga só, se você gosta de mangás com romance, então você vai gostar bastante do vídeo de hoje, porque eu vou listar 5 mangás de romance que vale muito a pena dar uma lida. E se você gosta desse tipo de recomendação, então se inscreva no canal, porque esse é o primeiro vídeo mangás com romance. Para não esquecer aquele procedimento, já vai deixando o like. Então, bora pro vídeo. Opa, eu sou o Siledari. Vou dar um avisozinho rapidinho. Eu tentei escolher obras pouco faladas, né? Obras meio que desconhecidas. Então, obras famosas como, vou dar um exemplo aqui, Domestique Nakanojo, As Quíntuplas, que agora a segunda temporada está no ar. Há várias outras famosas. Essas daí eu não vou listar nenhuma, mas se você não viu, corre lá, precisa pensar nem duas vezes, porque vale muito a pena. Voltando para as obras que eu vou citar, a primeira posso dizer que ela é a mais famosinha. Só que tem um porém, muitas das pessoas acabam não gostando ou nem chegando perto para ler, é por causa que ela aborda uma temática chamada Yuri, que é romance entre garotas, um romance lésbico. A história trata-se de uma mãe solteira que começou a namorar novamente. Agora eu não sei se ela começou a namorar e foi morar junto, ou ela se casou primeiro e foi morar junto. Mas eu sei que no final foi morar junto com ele. E ela acaba levando a filha dela junto, que é a protagonista chamada Yuzuko. E com isso ela teve que se transferir de escola. E por ela ser uma adolescente que tá naquela fase de puberdade, querendo arrumar logo um namorado, pra viver aquela vida amorosa, se andar de mão dada, se beijar e tal, aquelas coisas mesmo de filme. E ela é empolgada com a transferência pra ir pra escola nova. E na hora que ela chega lá, ela acaba descobrindo que a escola só de garotas, que por sinal é uma escola bastante rigorosa. E ela também acaba até sendo taxada de garota rebelde, porque essa escola pode nem pintar cabelo. E ela vive com o cabelo pintado de loiro. Só que no meio disso tudo, ela vê uma garota que é um exemplo de garota modelo. Alta, com longos cabelos negros, uma aura de misteriosa, com um rosto bem sério e com uma boa postura. Que é a presidente do conselho estudantil, que mais pra frente ela acaba descobrindo que é a filha do novo pai dela, que por sinal vira a irmã mais nova da protagonista. E daí que começa a história pra valer. A Mei, que é a nova irmã dela, que é uma garota que depois você vai descobrindo mais sobre o passado dela, cheia de problemas. O problema principalmente é voltado mais pra família dela. Por ela vir de uma família rica, e acabam pegando pesado por ela, principalmente em questão de casamento. Às vezes acaba arrumando casamentos arranjados pra ela, e isso acaba sempre rolando problema. Um problema logo de cara que você vai descobrir aconteceu na escola. A família tinha arrumado um pretendente na escola, que era o professor dela, acaba abusando dela. E fora esses problemas, também tem outro problema, que é o problema principal dela, que afeta bastante o psicológico dela, que é a questão do pai, que faz bastante o romance das duas ficar bastante problemático, por causa dela, por causa desses problemas dela, que, meu Deus, o romancezinho complicado é o romance dessas duas. E outra coisa que também acaba irritando bastante é uma questão que 80%, pelo menos eu, né, não consegui entender as ações da Mei, porque ela é uma garota muito misteriosa. E às vezes você fica tendo muita raiva disso. Logo no começo mesmo, que é apresentada a nova irmã dela, as duas começam a conversar e do nada a Mei beija ela. Você fica sem entender nada. E muitas das vezes você pensa que a Mei gosta dela de verdade, ou se só ela tá brincando com o sentimento dela. Você fica com muita dúvida nisso. E também nesse primeiro beijo dela, que a Mei deu, começou a surgir aquele sentimento no peito dela, né? Aquele sentimento, se é aquilo mesmo que ela gosta ou não. E sempre ela vai ficando com esse sentimento de dúvida, até chegar no momento que é isso mesmo que ela gosta. Mas o mangá é muito bom e ele também tá completo. O mangá tá completinho, fechadinho a história. Ele tem em torno de 41 capítulos. É um mangá mediano que você pode ler rapidinho, que por sinal, o final é muito bom. Pelo menos eu achei muito bom. Também tem uma spin-off, que é Citrus Plus ou Citrus Mais. E também não posso esquecer que esse mangá tem o famoso pentagrama amoroso. Não é triângulo amoroso não, é um pentagrama amoroso, que é uma garota que gosta de outra garota, e essa garota gosta de outra garota, que gosta da mesma garota que ela, que vira uma bagunça toda. E uma curiosidade aqui, o mangá que eu tenho aqui em mãos, é maneira a capa dele, né, os volumes, é porque cada volume se encaixa no outro, né, formando uma imagem, que eu achei bastante legal isso. Antes que esqueça, esse mangá também tem um anime, que o anime só tem uma temporada, que é uma adaptação normal, bem normal mesmo, não tem pontos positivos e nem negativos. É muito normal, mas também vale muito a pena ver. O mangá agora que eu vou falar, eu já falei aqui no canal. Você quer saber qual vídeo eu falei? Só falei aquele procedimento, que é acessar o card aqui em cima, que vai pro vídeo que eu falei. Por que eu tô citando de novo? É porque pra mim esse mangá merece mais crédito, merece mais ser falado, porque é um romance muito legal e muito divertido. E também pra quem tá lendo ele, percebe que já tá na reta final. A história trata-se de um mago chamado Folly, que você vai percebendo também ao longo do trajeto dele,
que é um mago bastante habilidoso. E logo no primeiro capítulo, a primeira cena, você percebe que é ele confessando seu amor para uma cavaleira, que não é uma simples cavaleira, e sim a cavaleira mais poderosa do reino inteiro, chamada Leo Cornélia. Só que essa cavaleira, você percebe que possui diversas cicatrizes no corpo inteiro. Ela também tem até só um olho, né? O outro olho dela tem uma grande ferida. Por ser uma mulher, ela não acaba sendo bem vista, e principalmente não é tratada como mulher. Que você também até traduzindo o nome do mangá para português, significa uma cavaleira sendo tratada como uma mulher, né? Mais ou menos assim a tradução. O protagonista não se importa com isso. Ele confessa amor pra ela e ainda por cima entregando um buquê de flores. E ela com isso fica muito envergonhada e sem jeito. E pensa também que é mentira e ele tá tirando sarro dela, mas não é bem assim. E de fato ele tem uma grande paixão por ela. Não resistindo, chama pra fazer um grupo com ele. Então a história vai decorrendo daí. E os dois fazem diversas missões, aventuras. E é muito bonito demais a relação dos dois. Muito fofa ver a reação dela de vergonha. Por causa que ela fica que nem uma criancinha. E principalmente quando ela sente ciúme, quando vê ele perto de uma garota ou conversando. É muito engraçado isso. Você percebe também que ele tem um fetiche peculiar, que é um fetiche por tanquinhos, que é um dos motivos que fez ele apaixonar pela heroína, porque ele fala que ela tem o melhor tanquinho que ele já viu na vida inteira. E também ele libera um grande poder quando ele toca sem querer no tanquinho dela, ele até virou um super saiyajin, que é muito engraçado isso. Pra quem quer saber, o romance dos dois é bem lerdo, mas muito lerdo mesmo. Mas mesmo assim, fora isso, você se diverte demais com os personagens que vai aparecendo, com as ações dos dois, né? O belo casal que os dois formam. Recomendo demais a ler esse mangá. Esse mangá, agora eu tenho que dar meus parabéns para o autor. E por quê? Se liga só. Esse é um mangá bem tranquilo de se ler, mas tranquilo mesmo. É mais pra ver a interação romântica desse casal e também a vida cotidiana deles. É aquele mangá típico pra você ler em locais que não tem como dar muita atenção, né, na leitura. Aqueles lugares bem movimentados. E o parabéns que eu falei que eu tenho que dar pra esse autor é que esse autor faz personagens femininas bastante iradíssimas, muito maneiras, estilosas. Homens também, só que é mais as mulheres. Principalmente a namorada do protagonista, que é o diferencial desse mangá. A história já começa com o protagonista com uma namorada. E não pensa que ele começa uma namorada, é que o romance é bem rápido, progride bem mais. Nada disso. Ainda continua sendo lerdo. Coisa de casal mesmo que eles fazem é no mínimo andar de mão dada, lá vez ou outra, e há encontros românticos. É as duas coisas que eles mais fazem mesmo de casal. Mas ainda esse mangá é muito legal. Cada vez que você vai lendo esse mangá, você vai ficando que nem o protagonista, encantado com a namorada dele. Porque ela é muito maneira, principalmente aqueles olhares intimidadores que ela faz e também as ações dela, que é proteger o namorado, por causa que o namorado dela tem uma habilidade chamada azar, que ele atrai muito azar pra perto dele. Às vezes ele vai pra escola, do nada uma placa sai voando abaixo dele, ou um galho, ou um carro do nada quase atropela ele. Tem até um certo capítulo que ele fala que do nada um caminhão entrou na casa dele, que quase matou ele. Você vê quanto azarento ele é. Mas a namorada dele sempre está lá pra proteger ele. O destaque mesmo dessa obra é a namorada dele. Ele é um típico de personagem que eu vamos dizer, bastante bobão. Aqueles personagens que você não dá muito crédito pra ele. Mas com esse todo azar dele, acaba ficando muito bonita a relação dos dois. E também falando o tanto que ele ama a namorada dele, né? E ela fica com aquele olhar e aquela cara intimidante. E ao mesmo tempo fica toda corada, né, de vergonha. O quão legal o autor conseguiu fazer essa expressão. E também vou dar crédito a dois personagens. Que é uma garota, que é amiga da heroína. Eu posso falar que ela é uma personagem sem expressão, porque no mangá inteiro ela só fica com a mesma expressão. Mesmo assim falando, ela continua mantendo a mesma expressão, que é muito engraçado isso. E não podemos esquecer do Bakugo, que é esse personagem que é o melhor amigo do protagonista. O cara é idêntico ao Bakugo, pelo menos eu acho muito idêntico a ele. Só que diferente do Bakugo, ele é muito gente boa. E se você não leu esse mangá, corre lá pra ler, porque vale muito a pena. Essa obra fala sobre uma cavaleira que fez um feito nunca visto antes, que é a primeira mulher a se tornar cavaleira e ainda por cima atingir a maior patente e liderar um esquadrão. E ela é a famosa Capitã Karen. Só que tem um porém. Por ela atingir esse feito, a vida dela de criança e até atualmente só foi dedicada a isso, aos estudos, aos treinos, e tudo isso foi bastante rígido. E com isso ela nunca se preocupou com interesses românticos. Então ela nunca arrumou um namorado. E um dos motivos também que prejudicou bastante ela foi por causa da atitude dela, né? O jeito dela. Por causa que ela é aquela mulher bárbara, bruta, sem jeito. E também ela é independente, né? Não precisa de um homem para poder proteger ela, por causa que ela é forte o suficiente
para tomar conta dela mesma. Que muitos dos homens acabam não gostando disso, porque as mulheres deviam ser a verdadeira dama, né? Aquela mulher frágil e essas coisas. A Karen, que é a heroína, ela atingiu na faixa dos 29 anos, indo para 30, nunca se casou. E por ser mais velha, muitos homens não querem ela. Mas aí vem o nosso protagonista. Na formatura dos cavaleiros, ele viu a Karen e logo de cara se apaixonou por ela, confessou o amor para ela. Ela ficou sem jeito que acabou desmaiando no meio de todo mundo. E daí que a história começa. Só que não pense que é a história de dois inocentes, porque essa história não tem nada de inocente, principalmente numa cena da inspeção de quarto. Essa história é cheia de piadas de duplo sentido, ações que também dão duplo sentido e daí em diante. Principalmente o protagonista que sempre manda aquela piadinha para ela. Mas mesmo assim você vê que ele, claramente, ele sente uma grande paixão por ela. Não importa se ela é mais velha ou não, ele ainda vai continuar amando ela. Posso dizer claramente, é um mangá de comédia romântica, só que mais voltado pra piadinha, aquelas piadinhas indecentes, né, como eu havia dito. Eu recomendo bastante a ler, porque esse mangá superou minha expectativa bastante. Antes de eu falar desse mangá, eu quero dar um aviso, que é, ao ler esse mangá, quero que você tira essa coisa chamada sentido, porque tem cenas que faz sentido nenhum nesse mangá. Esse mangá tem romance e comédia. Posso dizer que ambos esses dois gêneros, o autor exagera muito nisso. Eu posso dizer que meio que ele tá fazendo uma sátira, não sei muito bem, mas só sei que ele exagera muito. Ele coloca aquelas cenas clichê de anime, aquelas cenas de confissões, com uma comédia ainda por cima muito exagerada, ficando muitas das vezes dando nenhum sentido nisso. Até o protagonista também fica falando que isso não tem sentido algum. A história fala de um aluno que, devido ao trauma de infância dele, ele acabou odiando bastante o professor. E você vê esse trauma de infância nele, é uma questão muito boba, mas muito boba mesmo, é muita coisa de criança mesmo isso. E com isso ele acabou virando um aluno rebelde, com muitas fichas sujas na escola. Que aí veio a professora de inglês, com um grande busto, fala que vai dar um jeito nele, tirar esse lado rebelde dele, dando aulas particulares, que são aulas bastante peculiares. Só que ela não é uma simples professora, ela é a professora mais bonita da escola inteira, que ganhou até um apelido chamado Flor Inalcançável, porque ninguém tem coragem de chegar perto dela para conversar com ela. Até é considerada como uma deusa. Logo de cara, nesse primeiro dia, ela vai logo confessando o amor dela pelo protagonista. Nessa hora, o protagonista ficou sem entender nada. Por que ela do nada confessou pra ele? Ele fica tentando raciocinar isso na cabeça dele. Só que agora, pra alegria de muitos leitores, a maneira que ela confessou pra ele também foi de um jeitinho bastante peculiar. Essa parte da confissão dela começa a história. Só que cada vez que vai tendo essas aulas particulares, você vai ver que não tem nada de aula. É mais para também, para consertar o jeito de rebelde dele. Só que o foco é tentar ver se ela faz ele também sentir amor por ela. Então essas aulas é muito doida. Ela coloca certos filmes indecentes pra ele, algumas roupas também, se você me entende. Então vamos dizer que essas aulas têm muita pitada de eti. Ela fala que se ele começar a desenvolver um certo amor por ela, vai consertar também esse jeito dele. Ele também teve criticando ela, falando que essas aulas particulares não tem nada de aula. Ele fica até falando que ela é doida. Vai perdendo a linha, fazendo cada coisa com ele, que rapaz. E também ele vai descobrindo mais sobre ela, que essa coisa de flor inalcançável é tudo mentira. O romance não é lerdo, né? O romance progride bastante, que os dois até viram namorado bem cedo. Mesmo sendo namorado de mentira, que os dois acabam tendo que fingir que estão namorando, mas mesmo assim progride bastante. Por causa que, do nada, é inserido na história uma organização chamada CID. Que essa organização é dentro da escola, composto por um tipo de tsundere, uma loli, uma ídolo com zero de inteligência que só tem corpo, e a irmã do protagonista que tem aquele complexo. Todas elas são fanáticas pelo protagonista. E você vê que foi do nada, mas do nada mesmo, essa organização foi inserida na história. E fora que a personalidade das garotas e as confissões que elas fizeram, o protagonista logo de cara, é muito exagerado. O autor pegou aqueles clichês e exageraram muito nelas. E eu tenho certeza que isso foi proposital do autor. Foi pra zoar, porque não tem lógica isso. Muitas das vezes é engraçado, mas voltado pela reação do protagonista. Quem quiser ler esse mangá e ver as ações da bela professora, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então tá aí esse mangá pra você ler. Então espero que você tenha gostado bastante desse vídeo de hoje, principalmente das recomendações. Pode colocar aqui embaixo também o que você achou desses mangás e também se você leu algum deles. Para você não perder mais recomendações e listas como essa, não se esqueça de inscrever no canal e também, se você assistiu até aqui, muito obrigado e deixa o like para poder ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Falou!